Oi pessoal, hoje vamos de mais uma legislação para o concurso da Guarda Municipal do Eusébio. Lembrando que todos os áudios obedecem estritamente ao edital e suas alterações. Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e deixando aquele gostei. Também compartilha com os amigos e colegas. Opa, ative o sininho, assim você será notificado sempre que sair um vídeo novo. Vamos à lei. Lei número 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Que regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Capítulo 6. Da responsabilidade civil. Artigo 49. Aquele que no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de informação, com dolo ou culpa, viola direito, ou causa prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar. Inciso 1. Os danos morais e materiais, nos casos previstos no artigo 16, números 2 e 4, no artigo 18 e de calúnia, difamação ou injúrias. Inciso 2. Os danos materiais, nos demais casos. Parágrafo 1º. Nos casos de calúnia e difamação, a prova da verdade, desde que admissível na forma dos artigos 20 e 21, excepcionada no prazo da contestação, excluirá a responsabilidade civil, salvo se o fato imputado, embora verdadeiro, diz respeito à vida privada do ofendido e a divulgação não foi motivada em razão de interesse público. Parágrafo 2º. Se a violação de direito ou prejuízo ocorre mediante publicação ou transmissão em jornal, periódico, ou serviço de radiodifusão, ou de agência noticiosa, responde pela reparação do dano à pessoa natural ou jurídica que explora um meio de informação ou divulgação. Parágrafo 3º. Se a violação ocorre mediante publicação de impresso não periódico, responde pela reparação do dano. A. O autor do escrito, se nele indicado. Ou b. A pessoa natural ou jurídica que explora a oficina impressora, se do impresso não consta o nome do autor. Artigo 50. A empresa que explora um meio de informação ou divulgação terá ação regressiva para haver do autor do escrito, transmissão ou notícia, ou do responsável por sua divulgação, a indenização que pagar em virtude da responsabilidade prevista nesta lei. Artigo 51. A responsabilidade civil do jornalista profissional que concorre para o dano por negligência, imperícia ou imprudência, é limitada, em cada escrito, transmissão ou notícia. Inciso 1. A 2 salários mínimos da região, no caso de publicação ou transmissão de notícia falsa, ou divulgação de fato verdadeiro truncado ou deturpado. Inciso 2. A 5 salários mínimos da região, nos casos de publicação ou transmissão que ofenda a dignidade ou decoro de alguém. Inciso 3. A 10 salários mínimos da região, nos casos de imputação de fato ofensivo à reputação de alguém. Inciso 4. A 20 salários mínimos da região, nos casos de falsa imputação de crime a alguém, ou de imputação de crime verdadeiro, nos casos em que a lei não admite a exceção da verdade. Parágrafo único. Consideram-se jornalistas profissionais, para os efeitos deste artigo, a. Os jornalistas que mantêm relações de emprego com a empresa que explora um meio de informação ou divulgação ou que produz programas de radiodifusão. B. Os que, embora sem relação de emprego, produzem regularmente artigos ou programas publicados ou transmitidos. C. O redator, o diretor ou redator-chefe do jornal ou periódico, a editor ou produtor de programa e o diretor referido na letra B, N3, do artigo 9º, do permissionário ou concessionário de serviço de radiodifusão, e o gerente e o diretor da agência noticiosa. Artigo 52. A responsabilidade civil da empresa que explora um meio de informação ou divulgação é limitada a 10 vezes as importâncias referidas no artigo anterior, se resulta de ato culposo de algumas das pessoas referidas no artigo 50. Artigo 53. No arbitramento da indenização em reparação do dano moral, o juiz terá em conta, notadamente: Inciso 1. A intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e repercussão da ofensa e a posição social e política do ofendido. Inciso 2. A intensidade do dolo ou o grau da culpa do responsável, sua situação econômica e sua condenação anterior em ação criminal ou civil fundada em abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação.
Inciso 3. A retratação espontânea e cabal, antes da propositura da ação penal ou civil, a publicação ou transmissão da resposta ou pedido de retificação, nos prazos previstos na lei e independentemente de intervenção judicial, e a extensão da reparação por esse meio obtida pelo ofendido. Artigo 54. A indenização do dano material tem por finalidade restituir o prejudicado ao estado anterior. Artigo 55. A parte vencida responde pelos honorários do advogado da parte vencedora, desde logo fixados na própria sentença, bem como pelas custas judiciais. Artigo 56. A ação para haver indenização por dano moral poderá ser exercida separadamente da ação para haver reparação do dano material, e sob pena de decadência. Deverá ser proposta dentro de 3 meses da data da publicação ou transmissão que lhe der causa. Parágrafo único. O exercício da ação civil independe da ação penal. Intentada esta, se a defesa se baseia na exceção da verdade e se trata de hipótese em que ela é admitida como excludente da responsabilidade civil ou em outro fundamento cuja decisão no juízo criminal faz causa julgada no civil, o juiz determinará a instrução do processo civil até onde possa prosseguir, independentemente da decisão da ação penal. Artigo 57. A petição inicial da ação para haver reparação de dano moral deverá ser instruída com o exemplar do jornal ou periódico que tiver publicado escrito ou notícia, ou com a notificação feita, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º, à empresa de radiodifusão, e deverá desde logo indicar as provas e as diligências que o autor julgar necessárias, arrolar testemunhas e ser acompanhada da prova documental em que se fundar o pedido. Parágrafo 1º. A petição inicial será apresentada em 2 vias. Com a primeira e os documentos que a acompanharem será formado o processo, e a citação inicial será feita mediante a entrega da segunda via. Parágrafo 2º. O juiz despachará a petição inicial no prazo de 24 horas, e o oficial terá igual prazo para certificar o cumprimento do mandato de citação. Parágrafo 3º. Na contestação, apresentada no prazo de 5 dias, o réu exercerá a exceção da verdade, se for o caso, indicará as provas e diligências que julgar necessárias e arrolará as testemunhas. A contestação será acompanhada da prova documental que pretende produzir. Parágrafo 4º. Não havendo contestação, o juiz proferirá desde logo a sentença. Em caso contrário, observar-se-á o procedimento ordinário. Parágrafo 5º. Na ação para haver reparação de dano moral somente será admitada a reconvenção de igual ação. Parágrafo 6º. Da sentença do juiz caberá apelação, a qual somente será admitida mediante comprovação do depósito, pela apelante, de quantia igual à importância total da condenação. Com a petição de interposição do recurso, o apelante pedirá a expedição de guia para o depósito, sendo a apelação julgada deserta se, no prazo de sua interposição, não for comprovado o depósito. Chegamos ao final de mais uma parte dessa legislação. Bons estudos!